obrigada, Ruth, muito obrigada, Tiago, meus colegas aí de profissão, pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, para falar um pouco desse projeto interinstitucional, né? Eu sou professora associada lá da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá eu atuo, então, no curso de graduação, né, na parte, então, que está responsável pela formação de professores de língua alemã, né, e também atuo no programa de pós-graduação, né, no mestrado e no doutorado, então, em linguística, onde a gente também orienta pesquisas, né, a respeito da língua alemã e dentro desse contexto. Então, acho muito importante, né, que hoje a gente esteja aqui celebrando, como o Tiago falou aí na nossa abertura, né, há muitos motivos para agradecer e celebrar, né. Eu acho que a gente está vivendo em momentos em que a gente precisa celebrar algumas alegrias, né. Então, faço coro aí às palavras do colega Tiago. Agradeço a todas e a todos por estarem aqui e pelo interesse e pela acolhida. Como foi dito logo na introdução, deixa eu só acionar aqui o meu cronômetro. Então, como foi dito logo na introdução pela professora Denise, ela falou muito sobre essa importância, né, da gente trabalhar, então, com a produção de materiais didáticos nos contextos locais. E essa é uma preocupação que a gente vem observando, né, melhorou, obrigada. A gente vem observando que está muito presente, né, nas nossas publicações, né, nos artigos e, inclusive, dentro das nossas salas de aula. A gente tem observado que é necessário, cada vez mais, que a gente converse mais, ou que a gente traga mais o nosso contexto de atuação para dentro das nossas salas de aula e, portanto, para os nossos livros didáticos, né? Então, Antônio, pode passar, por gentileza? Então, eu trouxe aqui, primeiro, como é que eu vou dividir essa estrutura da minha apresentação. Eu vou falar um pouco dessa problematização nos livros didáticos, né? Por que a gente, então, enquanto um grupo, né, que reúne mais de 6 universidades brasileiras, né, do qual o Tiago já falou, né, o Tiago faz parte, minha colega Duarte aqui também, e outros colegas, né, da UFC, da Unicamp, né, da UFRJ, né? Por que nos interessa tanto falar sobre o livro didático e por que esta modificação, essa produção de material didático, ela é importante, né? Primeiro, porque os livros didáticos, materiais didáticos em geral, né, eles têm efeitos discursivos, né, na nossa vida. Então, eles são o que a gente poderia chamar de dispositivos de poder. Por que eles são dispositivos de poder? Porque eles selecionam um conjunto de especialismos, certo? Então, no livro didático, a gente tem aquele sumário, né, onde a gente encontra quais são os conteúdos que a gente vai aprender, com qual progressão, né, quando, para que público. Isso, então, se materializa, né, numa espécie de produção visível de um conjunto de especialismos. E por quem que esses especialismos são definidos? Normalmente, os livros que a gente tem usado na nossa graduação, e aí estou falando lá da UERJ, de uma grande parte das graduações de ensino de alemão no Brasil, eles acabam sendo livros que são produzidos em outros contextos de atuação, né? Normalmente são produzidos fora do nosso país, né? São produzidos com uma imagem de aprendiz que se faz, que muitas vezes não considera ou não tem em vista os nossos aprendizes. Então, são materiais para o ensino de alemão globais, internacionais. Vocês já devem ter visto essas expressões, né? E aí, essa equipe
equipe, né, de especialistas, né, ou grupos, eles pautam essa seleção. Com base em quê? Com base em diretrizes, né, em normativas, né, em legislações presentes naquele contexto. Então, os nossos livros, né, que a gente utiliza aqui são basicamente produzidos na Alemanha, esses livros didáticos, e tem a base, então, no Referenzrahmen, né, para o ensino de línguas num contexto europeu, que não é o nosso contexto, né, porque aqui a gente tem outras diretrizes, a gente tem outras legislações que, inclusive, regulamentam a produção de materiais didáticos daquelas línguas que estão, então, por sua vez, dentro da nossa legislação, dentro, né, do nosso plano, né, nacional de educação. Por isso é tão importante que a gente lute para que essas diretrizes sejam cada vez mais plurilíngues, né, para que a gente também consiga estabelecer diretrizes que vão nos ajudar a orientar o ensino de outras línguas que nós consideramos que são também igualmente importantes, né, como foi dito já na abertura pelo representante aqui do DAD, né, do consulado. Então, esses grupos eles vão pautar essa seleção, vão normalizar esses conteúdos, hierarquizar esses conteúdos, né? Então, por que eu vou começar aprendendo a estrutura do presente antes do passado? Enfim, por que eu tenho que ter um alfabeto, né, em primeiro lugar? Enfim, todas essas seleções, elas fazem parte, né, de um conteúdo programático que determina uma política linguística, baseada exatamente nesses documentos. Então, esses livros didáticos, eles acabam determinando critérios de seleção, né, que dão esse efeito do que se deve saber quando se aprende uma língua estrangeira. Quando eu digo que se deve saber para aprender, ao mesmo tempo, eu também estou dizendo que não entraria nesta sequência, né? Então, eles expressam esses procedimentos de institucionalização dos saberes a respeito do ensino de línguas e que demandam investigação permanente da nossa parte, né? Porque somos universidade e, portanto, temos essa função, né, de estudar, de analisar o tempo todo esses procedimentos que nos atravessam, né, e nos quais estamos inseridos. Pode passar, por gentileza. Então, quais foram esses resultados, essas análises dos livros didáticos que a gente vem vendo acontecer? Olha lá, eu trouxe aqui Bologne, em 1991, trouxe a Ruth, né, que também fala muito sobre essa produção de material didático, a Dörte também, né? Então, e ali uma publicação minha e com uma colega do Cefet, que está no programa de Relações Étnico-Raciais. A gente observa que há uma ausência de livros didáticos críticos. O que é isso? Não há muito espaço para crítica, né, dentro desses materiais didáticos. E o que seria crítica? A crítica seria uma possibilidade que os nossos alunos teriam, por exemplo, de pensar ou se dar espaço para que outras perspectivas possam também dialogar ou estejam presentes nesse material. Então, o que a gente vê é uma transmissão de perspectivas, né, que muitas vezes não abrem o espaço para que outras perspectivas dialoguem ou conversem. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Aí a gente tem também a reiteração de clichês e estereótipos, né, bem como uma homogeneização de paradigmas culturais e materiais. Não estou dizendo que a gente não vai trabalhar com o estereótipo, né? A gente deve trabalhar com estereótipos. Nós vivemos assim, né? A nossa vida é pautada em estereótipos. A questão é como trabalhar com estereótipos. Os estereótipos vão ser apresentados como verdade única ou nós vamos ter espaços para fazer a crítica, né? Ou para entender que a vida, que esses estereótipos eles podem
ser criticados, que eles podem ser refletidos, né? E a outra questão é que a gente vê pouca ou quase nenhuma atividade contextualizada, ou que possua alguma relação com a vida cotidiana. Eu vou dar alguns exemplos também. Muitas vezes, o livro didático pede assim, para a gente produzir um texto. Produza um texto. Tá, mas para quem? Né? Quem vai escrever, quando e qual é a função? Né? Então, a gente vai ver isso também. Falta também um investimento em representatividade da comunidade de estudantes brasileiros e brasileiras, que não se identifica com os temas e abordagens presentes nos livros didáticos. Então, quais são, né, as imagens, né, discursivas que esses materiais trazem sobre esses aprendizes? Muitas vezes são aprendizes imaginados como turistas, né? Pode passar, por gentileza. Então, eu trouxe até em alemão essa formulação, mas eu vou traduzir em português também. Então, a gente vê imagens desses aprendizes enquanto turistas, né, que algumas publicações aqui, como eu já falei, retomam, né, esse ponto. A gente tem também, em um outro plano, uma representação de uma cultura alemã, né, única, homogênea. Né? E depois a gente traz, então, a gente vê nesses livros também uma apresentação de um Estado nacional, né, monolíngue. Porque as variedades, né, as variantes linguísticas, muitas vezes elas ficam em espaços determinados. É a lição sobre a Áustria, a lição sobre a Suíça. E mesmo assim, essas lições elas homogeneizam uma Suíça e uma Áustria que é heterogênea, né, que não é possível de ser homogeneizada. Né? Então, são esses 3 pontos que eu acho que eles são muito importantes, que a gente pode trabalhar com eles para a gente pensar, né, quando a gente for fazer a elaboração de material didático, se a gente não está reiterando essas figuras, né, ou se a gente, de fato, vai promover uma reflexão a respeito desses pontos. Né? Pode passar, Antônio. Obrigada. Então, o que a gente precisa fazer? Uma política de desmontagens. Né? Então, a gente precisa desmontar, primeiro, essa figura excessivamente genérica do estrangeiro, né, em favor das multiplicidades que permitem a emergência da singularidade dos aprendizes, né, porque, como a própria Ruth já escreveu num artigo, né, sobre estrangeiro, essa ideia ela é muito dinâmica. Né? Esses conceitos eles são discursivos, eles são dinâmicos. Né? Porque a gente precisa avaliar quais são as condições sócio-históricas e políticas em que esses estrangeiros estão sendo observados. Né? Então, eu trouxe aqui até uma citação de um texto que a gente fez sobre produção. Lá na UERJ, a gente também trabalha com produção de material didático para solicitantes de refúgio e refugiados. Então, a gente escreveu aí: a designação estrangeiro exibe uma distribuição de certos grupos de indivíduos em oposição a outro, o dos nativos, não sem nos implicar na produção de uma certa zona indiscernível de neutralização da singularidade que constitui esse universo heterogêneo de experiências. Então, essa designação de estrangeiro ela não pode ser lida de uma única forma, porque ela é bastante heterogênea. Né? Um estrangeiro, por exemplo, da Síria, né, ou que chega no Brasil, ele tem um tratamento muito diferente de um estrangeiro congolês. E, inclusive, isso a gente observa, no caso dos refugiados, até pelo nível de aceitações desses pedidos de solicitação de refúgio na Polícia Federal. A gente vê a taxa de sírios lá em cima e a de congoleses mais baixa. Né? Então, essas designações elas têm efeitos também dentro das políticas públicas que a gente vai adotar. Né? E a outra desmontagem que a gente
acho importante de ser feita é dessa figura fortemente cristalizada do especialista, em busca da ação em grupos multidisciplinares, acolhendo as implicações ético-políticas desse tipo de trabalho. Então, a gente entende que especialista é aquele que está implicado com as práticas produzidas. Nesse sentido, cada um de nós, em nossas salas de aula, somos especialistas naquele contexto, porque estamos implicados com aquela prática. E nós conhecemos muito bem aquela realidade, né, dentro ali daquele contexto, como nenhuma outra pessoa que está de fora seria capaz de reconhecer, né? Então, pode passar, Antônio, por favor. Aí a gente vai abordar essa ideia de análise de especificidades como um dispositivo de formação de objetos, né? Aí a gente está entendendo que a gente vai olhar as especificidades daquele campo e não as necessidades. Vejam a diferença. Se eu olho para um contexto e digo que há necessidades a serem reconhecidas, eu me coloco no sistema hierárquico. É como se eu tivesse de fora, olhasse para ali e falasse: vocês têm necessidades, então me apontem as necessidades. Quando eu falo em especificidades, essa ideia hierárquica se dissolve, porque são especificidades, ela dá um contexto mais positivo, né? Necessidade trabalha com um efeito de ausência, né? Então, é como se o especialista fosse capaz de olhar e dizer: como vocês estão necessitados de quê? Né? Então, vamos cumprir, né, essas necessidades. Então, a gente entende que especificidades reconhece que aquela comunidade tem características diferentes de outras que devem, então, ser levadas em conta. E aí relaciona-se também à dinâmica do grupo que se constrói. Institui um outro modo de olhar para esses sujeitos e para esses objetos. Tá? Pode passar, por favor, Antônio. E aí a gente vai trabalhar um pouco com essa entrada pela categoria de gênero, né? Porque eu falei com vocês que nos materiais didáticos que a gente vê, né, e que a gente utiliza, que trazem esses especialistas de outro campo, que não é o nosso campo de aplicação, eles trazem atividades muito descontextualizadas, em que a gente não é capaz de reconhecer esses gêneros. Então, passa um pouquinho para mim, Antônio, que eu acho que eu vou pelos exemplos primeiro. Pode passar. Vou dar um exemplo aqui. Pode passar mais um, mais um, mais um, mais um. Por favor, mais um, mais. Ai, não. Espera aí. É esse, isso. Então, obrigada. A gente tem aqui, eu trouxe 2 exemplos. Um é um exemplo mais antigo e um é um exemplo bem mais atual. Né, é uma impressão de 2022, desse livro da Fleist. Então, veja só. Aqui eu tenho uma atividade... Cadê a atividade? Ai, não dá para ler, né? Dá para ler um pouquinho. Auch Routine ist schön. Schreiben Sie einen Text. Né? Então, aqui, o aluno vai ter que escrever. Primeiro, ele vai ter que compilar um vocabulário, né, da lição, e depois vai escrever um texto e apresentá-lo. Um texto, escrever um texto. Que texto? Qual é a circulação? Para quem? Então, na análise do discurso, 4 perguntas que a gente faz antes para toda a análise do discurso, a gente tem que se fazer, inclusive para as fake news, né, atualmente. A gente tem que perguntar: quem escreveu? Para quem? Qual é o público? Quando? Quando se escreveu? Qual a função? Qual o objetivo do texto? Né? Então, vejam, aqui eu não consigo responder essas perguntas. Então, é um gênero que não existe. É um gênero que não tem circulação. Esse texto não circula. Porque eu não consigo nem saber para quem que é, nem quem é que vai escrever, com que função. Né? Então, é um texto descontextualizado. Né? Não tem o menor contexto aqui. Esse outro, ele dá, inclusive, uma estrutura. Ele diz assim: Meine neue Wohnung.
Você acabou de se mudar e vai escrever um e-mail para o seu amigo ou para a sua amiga. Como é que é o seu novo apartamento? Aí ele te dá até uma estrutura para você escrever esse e-mail. Querido fulano, eu me mudei. O meu apartamento ele tem tantos metros. E custou tanto. Ele tem também uma cozinha, um banheiro. Mas o problema do banheiro é que não tem janela. Então tá bom, liebe Grüße, e finalizou, né? Quer dizer, que esse texto tem circulação? Vocês se imaginam escrevendo um texto desse para um amigo? Ou para uma amiga? Primeiro que a gente vai escrever um texto, um e-mail desse falando para o amigo que a gente se mudou e que custou tanto, tem tantos metros quadrados. Normalmente, essa é uma informação que a gente não sabe, quantos metros quadrados tem o local onde a gente mora, né? É muito distante da nossa realidade. O que poderia, por exemplo, ser trabalhado como conteúdo intercultural, mas não é aproveitado, né? Então, tem o banheiro não tem janela. Quer dizer, são informações que não têm circulação, esse gênero não circula, né? A gente não reconhece. Então, como é que a gente vai motivar os nossos alunos a fazerem esse tipo de atividade se não há qualquer motivação para se reconhecer? Esse gênero não existe. Então, há que se fazer um esforço ainda para se imaginar onde é que esse texto poderia circular. E, possivelmente, a gente vai conseguir encontrar essa resposta, porque ele não existe mesmo, né? Pode voltar para mim, por favor, Antônio, lá no slide sobre o Bakhtin. Deixa eu ver meu tempo. Então, por isso, essa categoria do gênero, para Bakhtin, ela é muito interessante para a gente mobilizar. Porque ele vai dizer o seguinte: a definição original dessa noção de gênero remete à contribuição de Bakhtin, assumindo os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de enunciados. Essa é a definição de Bakhtin para gêneros. São tipos relativamente estáveis de enunciados. E veja bem, relativamente estáveis. Não são estáveis porque eles modificam de acordo com a historicidade, a categoria social, enfim, de acordo com o tempo e com a sociedade, né? Então, eles são compostos por estilo, temática e construção composicional. Como se observa, essa definição original teria o mérito de vincular indissoluvelmente o que se diz e o modo como se diz. Então, veja bem, ele vincula o que será dito e o modo como será dito. Então, nas nossas produções de material, isso tem que estar bem claro se a gente quiser fazer materiais contextualizados. O que quer se dizer e como se diz? Isso deve estar intrinsecamente indissolúvel. Os nossos alunos têm que ser capazes de reconhecer isso, né? Assumindo, então, essa articulação não como resultante de escolhas individuais dos falantes. Veja bem, isso não é uma escolha individual. Então, eu não vou aqui pensar no gênero. Peraí, eu vou, então, pedir para eles agora escreverem um texto que parece ser aquela proposta, né? Escreva um texto aí sobre o vocabulário da lição. Essa é uma escolha individual, porque esse texto não tem circulação a não ser dentro da cabeça desse indivíduo que o criou, né? Então, é preciso que a gente pense que esse texto, essa produção, ela vai ser resultante de uma produção sócio-histórica de linguagem. Então, eu tenho que pensar em que comunidade esse texto vai ter circulação. Onde é que ele pode ser visto? Onde é que ele pode ser reconhecido, né? Porque aí a gente vai produzir um material em consonância a essa ideia de gênero, né? Para Bakhtin, então, cada esfera da atividade humana comportaria certos gêneros do discurso. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora é um gênero, né? Vocês conseguem reconhecer que é um gênero palestra. Por quê? Pela estrutura. Qual é a estrutura? Tem uma plateia, eu estou aqui falando, né? O que mais? Exatamente, eu trouxe o material também para fazer essa exposição. Né? O que mais? Poderia ser uma palestra se eu tivesse
lá fora, na praça, e se tivesse alguém assistindo e eu aqui? Pode, né? Pode ser. Né? Porque eu continuo ainda veiculando algo e vocês participando né, dessa troca. Né? Então, percebem, há questões que são um pouco mais instáveis. Por exemplo, essa ideia de uma palestra lá fora, por exemplo, em algumas sociedades, isso pode ser, em algumas comunidades, isso pode ser o regular, porque não tem uma estrutura de universidade como a nossa. Em alguns países, ou em algumas comunidades indígenas, a sala de aula é fora, né? E não deixa de ser uma sala de aula. Então, por isso que o Bakhtin coloca que esses gêneros eles são relativamente estáveis. Porque há determinadas condições que a gente consegue apreender que são estáveis, mas nem todas são. Por exemplo, esse lugar físico, ele não necessariamente é um suporte constituidor do gênero, porque ele pode variar. Se a gente for para uma comunidade indígena, né, ele vai variar. Pode passar, por favor? Então, para onde é que a gente vai? Nesse grupo, então, do Zeitgeist, né, e nessa ideia de fazer essa produção de material didático voltado para o nosso contexto brasileiro. A gente pretende, então, que o nosso livro didático tenha maior espaço para crítica, e a crítica nesse sentido, não de criticar, né? Simplesmente fazer uma crítica, não gosto, não gostei, não é isso. Né? É poder se posicionar, né? É poder, então, avaliar, né, duas realidades ou mais de uma perspectivas e poder se posicionar. Isso é crítica, né? Isso é um sujeito crítico no sentido aí freiriano, né, de Paulo Freire. É uma desconstrução de clichês e estereótipos, né? Um investimento em representatividade, atividades contextualizadas com foco aí no gênero e que tenha também abordagens plurilingües. Pode passar, por favor, Antônio. Obrigada. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de livros que vocês já devem conhecer. Talvez, não sei se esse vocês conhecem, que ele é muito novo, o Netzwerk Neu A1. Né? Já conhecem? Joia. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Esse é o do estúdio D, certamente vocês já viram. São 2 exemplos aqui de cafés da manhã muito, mas muito, muito parecidos. E aí, pergunto para vocês, né? Aqui a gente tem uma ideia homogeneizada de café da manhã, tanto que esse título aqui traz assim, Frühstück in Deutschland, café da manhã na Alemanha, né? E aí eu pensei assim, bom, gente, não, vou olhar um livro mais novo, eu acho que já não deve mais ter essa ideia homogeneizada de café da manhã, não é possível. E aí eu achei praticamente a mesma figura, ó. Inclusive o jornal. Né? O jornal está lá, tem o jornal aqui, né? Tem ovo, manteiga, quer dizer, é um café da manhã de uma determinada classe social. Né? Não é o nosso café da manhã. Não, né? Isso aí não pode ser identificado como o café da manhã na Alemanha. Né? Nem no Brasil, e sei lá onde, talvez na cabeça desse indivíduo que produziu. Né? Porque ele até, inclusive, falou que sim, que ele vê esse café da manhã. O café da manhã dele é esse, todo dia. Tudo bem, pode ser o dele, né? Mas não é o nosso. Né? A gente não se reconhece ali. Então, um espaço para a crítica aqui que seria interessante, se a gente trouxesse outra figura de um café da manhã bem diferente desse. O fato da gente trazer uma outra figura já possibilita o espaço para a crítica, para o exercício da argumentação, do posicionamento. Todo mundo tem direito a café da manhã? Todo mundo toma café da manhã? Eu, ao sair de casa, tenho tempo de tomar café da manhã? Né? Essas questões não são problematizadas. Né? Pode passar, por favor. Aí a gente... Esse aqui é um exemplo que eu trouxe do Zeitgeist, mas ele ainda não está diagramado, tá, gente? Então, eu peço para vocês aí... compreensão, porque ele não vai ficar assim, essa imagem vai mudar, mas é para vocês verem também que o material ele tem passos, né? Ele demora a ser feito. A gente faz uma versão, o colega vê, aponta, isso aqui, isso é uma produção coletiva,
né? Por isso que é importante que a gente esteja em grupo, que a gente faça isso coletivamente. E tem uma pessoa que vai olhar, que vai fazer a diagramação, que tem mais um olhar para a imagem, enfim, tem muita gente envolvida, né? Então, aqui a gente está falando, uma unidade sobre conhecimento. Então, a gente está dizendo aqui o que você associa com conhecimento, né? Com Wissen, né? Com saber. E aí a gente escolheu colocar aqui algumas palavras que, normalmente, a gente não associa no senso comum a conhecimento, a saber, né? Que é, por exemplo, intuição, tradição, né? O que está ali? Poesia, música. Né? Então, a gente já traz, só com essa escolha vocabular, né, que sai dessa ideia pauschalizada de conhecimento ou de ciência, a gente já promove espaço para crítica. Então, se a gente vai trabalhar com a ideia de invenção, e a gente, no livro, só traz aqueles inventores homens, né? Thomas Edison, o outro que inventou o raio-x, sempre está, né, nos livros. Quer dizer, por que uma poesia, né, não pode ser uma invenção? A rede feita pelos indígenas. Então, a gente vai disputar esse conceito de invenção e inovação. Inclusive porque a nossa área de ciências humanas precisa fazer essa disputa, porque é considerada inovação só os produtos que são feitos pelas ciências chamadas duras. E nós precisamos ocupar esse espaço, porque aprender uma língua é inovação. Né? É uma invenção também, né? É um produto inovador também que a gente produz, né? Então, a gente precisa disputar esse espaço e não reiterar cada vez mais que quem faz ciência, quem faz inovação, são as ciências duras. Não, estamos fazendo em nossas salas de aula, todo dia que a gente monta o material, ou que a gente... Isso é uma inovação, né? Então, pode passar, por favor. A gente quer também fazer essa desconstrução de clichês e de estereótipos. Então, veja só, aqui é um livro também super... É o Netzwerk ainda. A edição dele é de 2022. Veja bem a apresentação de família, e que é feita heterossexual, 2 filhos, um menino, uma menina, um cachorro. Né? E aqui também, olha só, do mesmo livro, as atividades de Freizeit. Tempo livre. Nadar, né? Que mais que tem ali? Caminhar. Quer dizer, a gente tem tempo livre, né? Essa deveria ser a primeira pergunta, né? Aí é muito pauschalizado, né? É uma apresentação assim de um mundo, universo paralelo, né? Ou como é que chama agora a realidade paralela? Tem um nome. Metaverso, né? Pode passar, por favor. E aí, olha só o nosso exemplo. Nossa, eu acho isso tão bonito. A Dörte que achou esse livro. Das Alles Família. Então, aqui a gente tem família homossexual, tem uma família de pet ali, que é a pessoa com o cachorro, tem uma mãe, um pai com filho, uma mãe com... Quer dizer, o fato de nós trazermos outras possibilidades, inclusive isso aqui é com a figura, não é nem com seleção vocabular. Isso é um texto paratextual, é uma imagem, né, que possibilita esse espaço para crítica. Eu não preciso nem fazer muito, porque aí o que acontece? As editoras vão me dizer assim, me disseram isso lá no Congresso em Viena. Não, mas a gente traz sim, a gente traz argumentação, traz espaço para crítica. Mas é só no B2. Porque os alunos, no A1, não dá. Eles não vão conseguir, eles não têm nem vocabulário. Olha aqui, gente, isso aqui. Não tem uma palavra. Né? E olha o espaço para a crítica que a gente já está produzindo. Pode passar, por favor, Anderson. Não, Anderson não, Antônio, né? Pelo investimento em representatividade. Aí eu fui folheando o livro, gente, olha as profissões e as pessoas que estão nessas profissões são todas brancas, jovens, né? Não tem um senhor, né, que hoje em dia, por exemplo, inclusive na Alemanha, né, estão precisando trabalhar, né? Eu vi vários aposentados coletando garrafa, né, por conta
da aposentadoria muito baixa e tal. Então, quer dizer, são pessoas brancas, né, jovens, que estão se inserindo no mercado de trabalho. Né, mas não tem uma mulher com filho, grávida, né, solteira, quer dizer, uma senhora, né, enfim, pode passar. Isso cria esse efeito discursivo de que esse mercado é só para essas pessoas. Aí a gente traz aqui no nosso material a Grada Quilomba, nessa posição de escritora, filósofa, né? Porque às vezes o material vai trazer assim, não, vamos trazer pessoas negras? Vamos, tem pessoas negras, mas em que posição elas estão? Que posição social elas ocupam? Isso é muito importante para o aluno se ver e se identificar. Olha, ela fala alemão, ela escreve em alemão, ela é como eu, ela tem o mesmo cabelo que eu. Isso é muito importante, né? A representatividade. Pode passar, Antônio. Aqui eu já comentei essa atividade de gênero, pode passar, por favor. E, sim, aí eu trouxe um exemplo dessa atividade com gênero lá do nosso material. A gente vai trabalhar com biografia e currículo. Então, a gente pergunta, né, para os alunos, esses textos eles são retirados do site mesmo, eles são autênticos, a pessoa pode ir à fonte e ver que o texto está lá. A gente só cortou algumas partes, porque o texto era grande, por isso a gente coloca texto adaptado. Mas, veja bem, isso aqui é muito importante da gente ter também, porque é uma possibilidade que a gente dá para o nosso aluno de ir a fonte, de ver o material que é produzido, que tem realidade, que tem circulação, né? E aí a gente traz aqui a Stephanie Okongo, né, que vem da Namíbia e também é autora, poeta, curadora, fotógrafa, ativista, né? E aí a gente traz exatamente essa biografia que há no site dela. E os alunos vão reconhecer as características desse gênero, mais ou menos como eu fiz aqui com vocês, né, sobre a palestra. Quais são as características? Né? O que a gente observa? O que tem na biografia que não tem no currículo? Né? Pode passar, por favor. Porque vocês trazem esse conhecimento de mundo, gente. Vocês já têm línguas. Essa linguagem ela já existe. Então, a gente só vai trazer para a nossa realidade e conversar com uma outra língua. E por mais abordagens plurilíngues também, porque, como eu falei, às vezes o espaço de tratar essas variantes ele é muito determinado. É uma unidade. Esse aqui, por exemplo, é um quiz. Aí você vai trabalhar com essa ideia de Darla, né? Ou essa ideia de Alemanha, Áustria e Suíça, com um quiz, por exemplo. Você vai ter que saber qual é a bandeira, né? Que bandeira é de qual país? Ou então, qual é a foto do ponto turístico de cada país? Quer dizer, muito homogeneizada, né? Muito pauschalizada. Pode passar, por favor? E aqui a gente, no nosso material, trouxe, por exemplo, um mapa, né, produzido lá pelo grupo Projeto Alma, da URGS, né, do nosso colega Cleo Altenhofen, que traz para a gente variantes, né, as variedades de línguas alemã, por exemplo, utilizadas no Brasil, né, em que a gente pode mapear e que a gente se reconhece para a gente acabar com esse mito também, né, de país monolíngue. Né? Não somos um país monolíngue, falamos muitas línguas. Né? Pode passar, por favor. E também a gente traz, por exemplo, aqui, é um exemplo de trazer algumas línguas que normalmente não são trazidas. Porque quando a gente vai falar sobre essa construção de adjetivo pátrio, a gente usa muito, a gente vê muito nesses livros didáticos as línguas europeias, né? Então ali a gente traz outras línguas, né? E línguas que normalmente não estão, né, nesse material, nesse contexto. Pode passar, por favor. Aqui são as referências bibliográficas. E aí eu agradeço muito a vocês pela escuta, pela acolhida. E fico muito feliz também com as perguntas aí. Não sei se a Dörte agora apresenta, e depois a gente faz as perguntas. Eu não sei como é que vai ficar. Pode. Então ótimo. Então eu estou disponível e agradeço muito as perguntas de vocês.
Muito obrigada. Alguém quer fazer uma pergunta? Só levantar a mão. Tá. Você falou, eu concordo com tudo que você falou, agradeço muito sua fala. Acho que tem, bom, são muitas questões que me acompanham também já faz muito tempo, né? Eu acho que de fato é um tema, um dos mais relevantes quando a gente pensa no ensino, o material didático que a gente usa, o que esse material didático faz, os efeitos, né, em sala de aula, muito além do ensino ou da aprendizagem meramente linguística, né? Eu acho que isso, eu acho que muitas vezes falta também uma consciência por parte dos professores sobre esse papel que a gente tem em sala de aula, que o material didático tem, mas também a maneira como a gente trabalha com o material didático, porque depende muito do professor o que ela ou ele vai fazer com esse material, se vai mesmo com um material didático, acho que tradicional, talvez daria para trabalhar, o professor, né, pode fazer a diferença na hora de trabalhar com o material. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa se conscientizar do papel de mediação, multiplicador de discursos, né? E dependendo quais discursos, quais estereótipos a gente quer e pode multiplicar. Mas a minha pergunta é outra. Você falou de gêneros, né, do Bakhtin, enfim, e eu concordo com tudo. Eu sei que a gente precisa, é muito interessante em sala de aula a gente produzir textos que podem ser atribuídos a um gênero que de fato está em circulação. Mas quando a gente está em sala de aula, a gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer isso, e nem sempre isso talvez seja o objetivo, nem sempre, não que não seja, o objetivo mais importante. Então, minha pergunta é se a gente não pode inventar, eu acho que não precisa inventar, já é inventado, um gênero que é justamente o texto de sala de aula, que tem uma certa função, que o ensino de língua não pode ser reduzido, né, a esse texto, esses exemplos que você trouxe, escreva um e-mail, e o e-mail inteiro é só sobre metros do meu apartamento. Isso, de fato, poderia se pensar de modo mais inteligente. Mas, se em algum momento que a gente produz certos textos que, de fato, não existem fora da sala de aula, mas dentro da sala de aula existem, e que isso, talvez a gente possa chamar isso de gênero, texto escrito para a sala de aula, e talvez se possa comentar um pouquinho isso. Obrigada. Muito obrigada, Ruth, pela pergunta, porque, de fato, quando a gente faz isso em sala de aula, a gente está criando junto com uma comunidade, é coletivo. Então, é um gênero que tem uma circulação. Vai ter uma circulação ali em sala, mas ele está sendo acordado, né, coletivamente, com os nossos, né, com os alunos, e a gente está fazendo ali uma produção. Então, ele existe. Né? A ideia desse texto, por exemplo, do livro, é que ela não tem nenhum processo de produção coletiva. Né? É uma fantasia que, na cabeça da pessoa, ela construiu. Agora, de fato, em sala de aula, pronto, já tem um contexto. Você já contextualizou. Quer dizer, é um texto que vai ter uma circulação em sala de aula, e nós vamos produzir esse texto aqui para... Né, com determinada função, já é uma contextualização. Né? A gente já consegue responder para quem ele vai ser produzido, quem produz, quando e qual é a função. Pronto, as perguntas já estão respondidas, ele já é um gênero que pode ter uma circulação. Né? Porque nós, no momento em que a gente faz essa combinação, né, dentro dessa comunidade, normalmente a combinação nem é explícita. Mas a gente começa a fazer, a gente começa a usar, né, por exemplo, nas eleições há 4 anos atrás, né, as pessoas saíam, que iam votar por uma determinada pessoa, saíam com um livro e uma rosa. Né? Você reconhecia quem participava daquela comunidade ali pelo livro e pela rosa. Isso foi combinado. Né? Quer dizer, se criou um novo gênero, se criou uma nova proposta. Ao invés das pessoas dizerem, vou votar no fulano ou com adesivo, elas selecionaram outros elementos e que circularam. Né? Se você, talvez em outra comunidade, que não reconhecesse isso ou que não tivesse visto
ou que as pessoas não tivessem colocado no Facebook, né, uma foto, estou indo votar, aí o livro e a flor e a rosa, isso não teria circulação, porque as pessoas não reconheceriam quais são os sentidos simbólicos que representaram essas duas figuras para se dizer alguma coisa. Então, foi uma combinação, né, que não existia antes, né, um gênero novo, né, mas que ele tem possibilidade de ser circulado porque outras pessoas vão reconhecer. A questão é só, se eu tiver um exercício desse em que não há reconhecimento, ele não tem circulação, porque ninguém vai ser capaz de reconhecer, né? Então, nesse sentido, sim. Obrigada pela pergunta. Sim? Por favor. Desculpem, colegas, eu não costumo criticar, eu costumo dar depoimentos. A fronteira não tem limite. O que nós temos, o que é função nossa, o nosso trabalho, é o espaço. Não fiquem presos à sala de aula, por favor. Usem a criatividade. Eu saí de uma sala de aula e fui para um centro de treinamento de multinacional. Ausbildungswesen é um espaço maravilhoso de criar, porque há as necessidades. Os cursos são para as pessoas que precisam falar aquela língua, por um motivo ou por outro. Sempre estamos baseados nos conceitos que aprendemos nas faculdades, nas pós, nos mestrados, nos doutorados. Mas a nossa função no dia a dia acontece. Estamos em situações inéditas. Esse inédito significa que eu tenho que criar. Eu vou me apoiar nos lehrwerks existentes, na experiência de anos de trabalho, no debate, na discussão com os colegas. Isso tudo faz parte. E esse fazer parte, na verdade, significa como hoje. É um passo novo no inédito. É tudo muito agradável. O crítico que eu tenho, por exemplo, nos livros, é o seguinte: no Frühstücken, no café da manhã, o que eu conheço desde o tempo do colegial é o famoso cafezinho e um pão com manteiga na chapa. E não tenho muito tempo para isso, porque é na padaria da esquina, porque depois eu tenho aula na faculdade. Ou para assistir, ou para dar. O Wissen, Richard Precht, é um filósofo atual da Alemanha, que já colocou no mercado, com uma crítica tremenda de muitos erros existentes no livro, nos textos do livro que ele escreveu com um colega, mas que existe aí a quarta grande potência. Então, saímos da trimembração, já estamos entrando na quarta grande potência. O que acontece é aquela mesinha ali no canto, que nos deixa, às vezes, sem saber como é que eu vou atuar agora, porque eu não tenho a infraestrutura tecnológica para tudo o que já está acontecendo. Eu acho essa experiência que nós estamos aqui maravilhosa, mas, assim, o que eu posso criticar, eu pretendo colocar mais como exercícios, trabalhos. Meu último trabalho, eu venho hoje de Santa Catarina, de um dorf chamado 13 Tilhas. Esse dorf tem uma característica central, que é: nós somos tiroleses e lutaram bastante, através de um professor do Centro Cultural, para manter a identidade, porque o trator passa por cima e passa para destruir muito bem. Só que somos o que somos. E dentro desse contexto, eu tenho aqui no meu celular, eu não trouxe o físico porque não deu. Eu tenho aqui no meu celular a festa tirolesa, a semana tirolesa. E o que foi feito, afinal das contas? Recolhemos tudo o que havia de imagens, participamos vendo o desfile, o coral cantando,
com toda a emoção dos seus 80 anos de existência de imigração. Está aqui. O que é o meu sonho é por que será que esse tema não pode entrar num Lehrwerk? Né? Lutamos. Simplesmente não deixo o tempo passar. Eu não tenho mais idade para deixar o tempo passar. Eu tenho uma meta final. Se é um metaverso, eu ainda não sei, mas vai acontecer. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Tem também uma manifestação ali. Muito obrigada pela sua experiência, pela sua fala. Exatamente isso, né? Nós somos sujeitos cheios de experiências, né? E dependemos também de uma série de movimentos de infraestrutura que nos permitam ser esses seres, né? Então, exatamente essa é a nossa luta, né? Porque, normalmente, por exemplo, um professor, e atualmente isso tem sido cada vez mais destruído, né? Ele não tem mais o tempo pago pelas horas de planejamento, que são essenciais para que a gente consiga fazer um trabalho desse. Nós fazemos esse tipo de trabalho, somos professoras da universidade que ainda, 2022, outubro, temos esses espaços para reflexão dentro da nossa carga horária. Projetos estão dentro da nossa carga horária. Agora, o professor da escola privada, um professor que hoje nem é mais chamado de professor, é mediador, né? Porque exatamente querem acabar com essa ideia. Ele só consegue trabalhar com um livro e tantas páginas, que é o exigido pela instituição. Então, de fato, a gente tem que também ter uma solidariedade com esses colegas, né, que têm que trabalhar em 3 turnos, 3 escolas diferentes, 4, 5, né, e não tem esse aparato estrutural. Então, de fato, é uma questão interessante. Eu me interessei muito pelo seu material, o que você traz. Acho que é muito interessante a gente conhecer. Eu vou só pedir, na verdade, eu vou pedir, porque eu estou olhando o tempo, assim, o papel chato de controlar o tempo, não sei se tem... Eu gostaria de pedir, então, aproveitar outros espaços da oficina ou depois, no intervalo, para continuar a conversa, porque senão a gente não vai dar... Mas uma última, isso, acho que tem mais uma pessoa que quer se manifestar, não sei quem é, mas vamos fechar com essa, isso. Parabéns, Poliana, pelo trabalho, e eu queria só compartilhar com vocês que, como eu acabo transitando em todos os idiomas, eu vejo muito essa discussão com relação ao material didático, a questão dos estereótipos que aparecem nos materiais didáticos, que eles não são, na verdade, mais verdadeiros, né? E essa questão crítica também precisa ser trazida nessa visão que, por conta da globalização, o que é realmente local? Porque as pessoas vão tomar café da manhã, por exemplo, como ela mesma mencionou aqui, e elas... eu não como essas comidas que tem aqui. Eu vou lá no McDonald's e como aquilo que eu já estou acostumada a comer, ou que aquilo que eu vejo no quintal da minha casa, ali na esquina. Então, essa massificação, esse apagamento cultural de tradições, de coisas que são típicas locais, elas acabam se perdendo, né? Eu concordo que existe muito estereótipo e que esses estereótipos já foram contaminados pela globalização e pelo acesso a outras formas de se alimentar. Estou pegando a questão do café da manhã aqui, porque ela é bem típica. Mas a importância de, ainda como professores universitários, pesquisadores, a gente se debruçar sobre esse assunto, porque o material didático ele perdeu muito o poder de pesquisa que a gente tinha sobre ele durante alguns anos. Ele foi muito, dentro da linguística aplicada, imagina, você pesquisa sobre material didático, isso era considerado menos, assim, dentro da área. E isso está retornando, graças a Deus, por conta dessa necessidade da gente ter esse espaço como pesquisador, de fazer esse olhar crítico, porque o professor na escola pública não tem esse espaço. Você mesmo falou, eles têm uma atividade hercúlea para dar conta. E se a gente não ajudar nesse processo, que a gente tem justamente
esse campo de pesquisa para fazer. Então, parabéns pelo trabalho. Acho tremendamente importante que essas discussões surjam. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo assistir e ver isso no alemão. Obrigada. Poliana, você quer fechar? Não,